posicionadas em oração. Glória a Deus. Nós olhamos para essa palavra, nós vemos aqui Jesus, né, com os seus discípulos. Nós vemos que quando dá início ao ministério de Jesus, ele vai andando, ele vai para muitos lugares. Ele percorre muitos lugares, muitas cidades, muitos municípios, lugares próximos, lugares que tinha para com essa família. Nós vemos no mínimo 3 vezes sendo mencionada no Novo Testamento referências falando sobre eles, sobre o vaso de alabastro que ela quebra ali com unguento, algo caríssimo. Nós vemos também a ressurreição de Lázaro e nós vemos essa passagem mesmo. E agora eles estavam em casa e a Bíblia nos fala que Jesus estava passando na aldeia, Maria e Lázaro. A Bíblia nos fala que quem? Marta. Vamos de novo, irmão, vai ficar bonito. Quando Jesus bate na porta, quem recebe em sua casa é? Marta. Vocês nunca se perguntaram? E por que a Bíblia vai dizer que Marta o recebeu em sua casa? Nós vemos no Testamento, nós vemos que nesse período, tanto no Antigo quanto no Novo, sempre a casa, ela traz a referência do homem, do cabeça, sendo então o mentor da casa, o mestre da casa. Todas as referências nós vemos a casa do fulano, vem sempre mencionando a parte masculina. E nós vemos que aqui ele vai falar que Marta o recebeu em sua casa. Porque nós vemos que todos os ensinamentos que Jesus ele vai nos trazendo, ao contar as histórias, algumas em forma de parábola, que era uma linguagem simples, uma linguagem local, para que todos entendessem o que ele estava falando, nós vemos que sempre ela envolve a área espiritual. Aqui Jesus não estava falando da casa apenas física, que Marta abriu a porta e recepcionou Jesus, mas ele também estava falando do seu coração, ele também estava falando da parte espiritual. E no mínimo deveria estar 13 pessoas na porta. Quando Marta abre a porta, no mínimo estaria 13, Jesus e os seus 12 discípulos. Irmãos, receber 13 pessoas na nossa casa para uma refeição, para um momento, é algo que nos toma tempo, é algo que nos preocupa. Não é mesmo? Nós não estamos às vezes acostumados, naquela época não tinha telefone, e nós vemos ali algumas vezes falando sobre cartas, mandou enviar um mensageiro. Então Jesus ele não avisou que ele ia nessa casa, porque não era nada específico, mas era um passeio. E quando nós temos relacionamento com alguém, às vezes você avisa a pessoa, não, você não, e quando você vê, amanhã abre a porta da decada da filha lá para almoçar no domingo. Pessoas, irmãos, que nós temos relacionamentos, nós temos a liberdade de surpreender a pessoa com a nossa presença, não é mesmo? Eu tenho por certo que em algum momento da tua vida você já surpreendeu alguém, chegando lá sem a pessoa esperar. Olha, fulano, hoje eu vim para o almoço, mas a pessoa nem sabia que você ia, mas você foi, porque tem relacionamento. Ou você vai na casa de alguém que você não conhece,